Saudações aos valorosos estudantes da Bíblia. Sabiam que aqueles que estudam a Bíblia, eles terão a vida eterna para continuar estudando os assuntos da Bíblia? Então vale a pena estudar agora, né? Hoje estamos com condições um tanto precárias de luz. Está para a chuva, está nublado e estou fazendo a gravação desta lição número 5 com uma semana de atraso, porque durante essa semana eu estava com muita tosse. É um problema de faringe, problema nas cordas vocais, e ainda não está muito bom. E, portanto, estamos aqui em condições razoavelmente precárias. A voz não está boa e a luz também não está muito boa, né? Aí, nesse momento estamos tendo uma nuvem e eu não estou a fim de montar todo esquema de luzes, que eu tenho que demora muito, né? Vamos assim mesmo. Muito bem, essa lição aqui é sobre obediência como fruto do reavivamento. Vamos fazer uma oração? Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos nós para te agradecer pelo quanto nos já tens ensinado por meio dessas lições. Agora te pedimos que tu nos abençoes mais esse estudo sobre o reavivamento, que nós possamos crescer e que no final desse trimestre a tua igreja tenha muito mais poder do que quando iniciou esse trimestre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos ver a respeito da obediência com relação ao reavivamento, não é? Aqui nós podemos ver o seguinte: a obediência é fruto do reavivamento, não é? Houve a transformação do Espírito Santo. E obedecer, a transformação na realidade é a reforma. Reformar ou transformar está no mesmo sentido, tem a ver com o mesmo fenômeno, não é? Transformar aquilo que não está correto. Aquilo que está correto, conforme a vontade de Deus, não precisa transformar mais, não é? Então, transformação é um ato do Espírito Santo. Vem o revivamento, a pessoa quer mudança, quer... o revivamento é o fortalecimento daquilo que já está correto na nossa vida, né? E a transformação ou reforma é aquilo que precisa ser mudado em nossa vida, aquilo que não está correto. E aí, o fruto disso tudo é a obediência. Depois que você é amigo de Deus, que você se tornou alguém sendo santificado pelo Espírito Santo, você vai querer obedecer. E uma das obediências fundamentais é querer ensinar os outros a respeito daquilo que você já sabe, não é? Então vamos ler o verso aqui para memorizar. As armas da nossa milícia não são carnais. Diz o seguinte: e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então aqui está o ponto fundamental, não é? Essas são as armas que nós precisamos ter para poder obedecer, são os fundamentos da nossa obediência, não é? Destruir fortalezas, destruir sofismas, anular sofismas, altivez, não é? Tudo aquilo que se levanta contra Deus nós temos que saber defender. A capacidade da defesa da fé. Porque obedecer sem ter oposição alguma, isso não é tão difícil assim, não é verdade? Porém, obedecer com oposição, nós precisamos nos fundamentar, nós precisamos ter essas armas aqui. E essas armas nos serão dadas, concedidas na medida que estudarmos, na medida em que formos transformados, por meio do ato do revivamento. Pedro, vamos lá, ver algumas coisas aqui. Pedro, não é? Por exemplo... transformação depois da obediência. Pedro antes era o quê? Era valente, mas quando não tinha oposição, não é? Ele era muito valente. Não, senhor, você tem que passar por cima de mim para te pegar, não é? Etc. Tal. Era muito valente, mas quando surgia alguma oposição, Pedro aqui, ó, foi o que mais fugiu. Foi o único que negou Cristo. Não é? A Bíblia não relata se os outros também foram abordados daquela maneira. Também não diz que não foram abordados, mas Pedro foi abordado 3 vezes e disse: não conheço, nem sei quem é, e ainda praguejou. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte: Pedro era um covarde, mas depois da transformação, quem era Pedro? Um corajoso, foi o primeiro a fazer um discurso.
5.000 aceitaram a partir daquele discurso. Foi o primeiro que discursou. Na cruz foi o primeiro que fugiu, o primeiro que negou, não é? O que envergonhou Jesus. Não é? O único que não o traiu, mas que negou. Não, eu não conheço. Não é? Depois do verdadeiro revivamento em Pedro, foi o primeiro que pregou. E depois os outros pregaram também, mas ele foi o primeiro. Então, eis aí a transformação. Não é? Transformação por meio do revivamento. 10 dias eles ficaram aqui. Por exemplo, vamos ilustrar bem isso aí. Houve uma sacudidura entre eles. Eles viveram 3 anos e meio com Jesus Cristo, estava tudo muito bem, ia tudo normal, tinha bênçãos, a proteção do Mestre, etc. De repente veio a sacudidura da cruz. Não é? E aí eles se escandalizaram. Daí veio mais 40 dias em que Jesus esteve com eles. Depois 10 dias de reforma e revivamento. E no final desses 10 dias o Espírito Santo substituiu Jesus Cristo. Aí eles saíram poderosos. Isso tem que acontecer conosco. Vamos seguindo adiante aqui no nosso pequeno comentário, né? A respeito do alto preço da obediência. Então, Estevão foi o primeiro que pagou esse preço. Depois de Jesus Cristo, não é? Estevão, que era um poderoso pregador. Ele não era um apóstolo, mas era um discípulo. Era um poderoso pregador. Ele foi morto a pedradas. Morto a pedradas, não é? Por apedrejamento. E ele perdoou aqueles que estavam apedrejando ele. Graças a Deus. E feliz Estevão que os perdoou. Sabe por quê? Estevão não sabe. Mas quando ele ressuscitar, quando ele acordar para a nova vida, ele vai se encontrar com um daqueles que ele perdoou. Paulo, que era Saulo, que estava ali, não é? Participando do apedrejamento. E agora Saulo, transformado em Paulo, graças a Deus, um dos apóstolos, que se tornou um dos apóstolos, um apóstolo tardio, não é? Não com Jesus, mas de Jesus. Ele não estava com Jesus, nos tempos de Jesus, mas se tornou apóstolo de Jesus. Esse Paulo, vai se encontrar com Estevão. Estevão vai pensar assim, que bom que eu perdoei eles, porque se não tivesse perdoado, como é que nós nos poderíamos encontrar aqui no céu? Um de nós não poderia estar aqui, né? Então o perdão é muito importante também. Estevão foi apedrejado, mas Jesus Cristo assistiu o apedrejamento em pé, aprovando, não o apedrejamento, nem os que apedrejavam, mas aprovando a conduta de Estevão. Estevão está salvo. Estevão viu o Filho de Deus em pé, ao lado do trono de Deus. Estevão perdoou. Então o Espírito Santo, vamos aqui falar a respeito um pouco de Paulo. Saulo e Paulo, né? Saulo era sincero no erro. Porém, ele não sabia que estava errado, mas ele era sincero, pensando que aquilo que ele estava fazendo estava correto. Não é? A sua perseguição aos fiéis da nova igreja, recém-fundada por Jesus Cristo, que havia sido morto e ressuscitado, esses ele perseguia e ele achava que estava fazendo uma coisa correta. Ele era sincero. Não é? Já nós vamos falar a respeito desse tipo de sinceridade. E aí, quando ele se encontrou com Jesus Cristo, quando ele caiu da montaria dele, não é? Jesus Cristo perguntou, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou, mas quem és tu que eu estou perseguindo? Pois eu sou Jesus Cristo. Por que tu me persegues? De imediato, Saulo mudou. Não, então não vou perseguir mais. Ele mudou de imediato. Não é? Então aqui nós temos que ter um cuidado. Aqui houve uma mudança radical. Temos que ter um cuidado que é o seguinte. Nós podemos ser honestíssimos e estarmos errados. Mas quando nós somos honestos e também humildes, nós podemos facilmente aceitar o erro e mudar. Aceitar quando alguém nos explica, fulano, você está errado. E podemos mudar, não é? Mas quando estamos sinceramente errados e somos arrogantes, aí coisa complica. Agora deixe-me dizer uma coisa aqui, o seguinte. Isso aqui quer dizer o seguinte, ó. Nós temos pontos cegos. Eu tenho meus pontos cegos, eu tenho medo deles. E você tem, todos nós temos pontos cegos, ou seja, pontos que nós achamos que estamos certos ou nós estamos pecando e muitas vezes todo mundo vê que estamos pecando, só nós não vemos. Não é? Vou dizer aqui uma coisa muito importante para as mulheres.
A moda hoje é fazer com que a mulher apareça, que a mulher quer ser o centro. Essa é a moda, essa é a instigação do mundo, né? Então nossas mulheres adventistas hoje acham que tem que se pintar. Brinco no interior ainda não pegou dentro da igreja, mas nas cidades grandes, de grandes centros, já pegou também. Ou seja, tem que focar em si. Cuidado, pensem bem nisso. Eu quero ser amigo de vocês e quero ver vossas famílias inteiras no céu. Não é? Tenho falado aqui de muitas coisas, muita gente manda e-mail aqui chateado porque eu falei. Bom, o verdadeiro cristão chama atenção para Cristo, não para si. Essa é a mensagem. Não é? Então, muitas vezes nós temos nossos pontos cegos, que às vezes todo mundo vê, só nós não estamos vendo. Né? E, então, precisamos ter muito cuidado com relação a isso, porque Saulo era sincero, estava errado, redondamente errado. Não é? E assim nós podemos estar na igreja, às vezes, ou fazendo isso ou aquilo, ou assistindo esse, aquele filme, etc. e tal, achando que não tem problema algum. Não é? Eu me lembro que tempos atrás eu era comerciante. Agora estamos voltando a ser industriais daqui a pouco, né? Então, era comerciante e era comum entre os comerciantes daqueles tempos da igreja sonegar. E não viam que isso estava errado, não tinha. Até que chegou um pastor aqui na cidade de Juí e disse: isso está completamente errado. Eu levei um choque. Naquele tempo eu era empregado, mas eu levei um choque. Mas como isso está errado? Todo mundo está fazendo. Era o meu ponto cego. Hoje para mim está muito claro. O Adventista do sétimo dia que quer se salvar e sonega, isso não vai salvar. Isso é muito claro. Não precisa ter claro disso, clareza disso. Hoje não é mais um ponto cego. Eu posso ter outros pontos cegos. Eu não vejo, eu sou sincero, acho que está certo e não está. Temos que ter muito cuidado. Saulo tinha esse ponto cego. Felizmente, o rei Agripa, um caso também, mas o rei Agripa se convenceu que aquela mensagem de Paulo era a verdade para a vida eterna. Ele se convenceu. Mas ele disse: olha, por pouco você não me persuade a ser cristão, me tornar cristão. Por pouco, ele era sincero. Por pouco me persuades a me tornar cristão. Mas não se tornou. Ele entendeu a mensagem, tudo, etc. Mas quase aceitou. Quase aceitar. E não aceitar é a mesma coisa? Quase aceitar é a mesma coisa que perdido para sempre. Não adianta nada. Não é? Agripa não se rendeu ao Espírito Santo por muito pouco. E adiantou? Nada. Não é? Infelizmente. Por outro lado, Jesus, humilde, homem, se esvaziou. O Agripa teria que ter se esvaziado também, de repente, teria que, de repente, ter saído do seu alto posto no Império Romano. Não sei se era compatível uma coisa com outra, mas Jesus Cristo, quando se tornou homem, aqui está o trecho, não julgou como usurpação ser igual a Deus, porque agora ele se tornou homem. Então ele era homem humilde, como nós aqui. Ele não se vestiu, não se trajou, não usou o poder como Deus, não usou a honra como Deus, não. Antes assim mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. E foi reconhecido como uma figura humana. Imortal. Foi obediente até a morte. Esse é o conceito do revivamento. Muda o coração da pessoa para que a pessoa se torne obediente. Para que se torne obediente precisa haver transformação. E o Espírito Santo faz essa transformação. E neste caso, a principal evidência da ação do Espírito Santo não é sinais e maravilhas, nem falar línguas, nem fazer milagres, etc. É uma vida transformada e obediente. Esse é o principal. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco para que o Espírito Santo nos transforme, para que nós possamos dar evidência ao mundo de que somos seres fiéis e sinceros àquilo que nós professamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então até o próximo estudo. Tchau.